Oi, pessoal, tudo bem? Vim esclarecer com vocês algumas coisas sobre farinhas, sobre os tipos de farinhas, porque muita gente me pergunta: qual é a melhor farinha? Eu posso trocar a farinha de trigo por outro tipo de farinha? Preciso misturar? Será que vai dar certo? Será que meu bolo vai crescer? Minha preparação vai ficar boa? Então, gente, quando a gente fala de farinhas, um dos pontos que vocês têm que entender é que farinha, é um tipo de carboidrato. Algumas farinhas vão ter mais liga do que as outras, algumas farinhas vão ter um pouco mais de gorduras do que as outras, vão ser um pouco mais saudáveis do que as outras, mas farinha é farinha, tá? Vai entrar na classe dos carboidratos e é o que vocês vão ter que estar cuidando para não ter preparações muito ricas em carboidratos. E a respeito dos tipos, tá? Quando nós falamos de farinhas, a maioria delas são considerados alimentos inflamatórios, principalmente se nós falamos de farinha de trigo, mesmo a farinha de trigo integral, a farinha a cevada, um centeio, isso tudo porque acaba contendo glúten. Mas e as farinhas sem glúten? Será que elas vão fazer mal também? E aí é onde a gente entra na questão da farinha de milho, farinha de batata doce, farinha de aipim, polvilho, farinha de tapioca. Isso pode? Isso pode, mas como eu disse lá no início, em quantidades pequenas. E por que isso? Mesmo assim, vai acabar sendo muito carboidrato. E quando nós fazemos uma preparação, por exemplo, um bolo, uma pizza, um pão, e nós utilizamos essas farinhas como base, acaba faltando proteína num equilíbrio geral dessa preparação. Acaba faltando, dependendo da farinha, um pouco de gordura. Então, o que, que dá para fazer? Se vocês querem tirar a farinha de trigo, que é o melhor, até em função dessa quebra do glúten, que vai ser difícil a digestão e tem um processo inflamatório um pouco maior, vocês podem sempre, quando for substituir a farinha de trigo, que é o que vai dar liga, vai fazer o bolo crescer, tá? Vocês vão acabar colocando pelo menos 3 farinhas na troca desta farinha de trigo. Por exemplo, se vocês usarem numa preparação, um bolo, uma pizza, sei lá, vai usar 3 xícaras de farinha de trigo, vocês podem trocar e colocar 1 xícara de farinha de aveia, 1 xícara de farinha de arroz, 1 xícara de farinha de banana verde, tá? Quero deixar um pouco melhor? Tira essa de trigo, deixa então uma de aveia, uma de farelo de farinha de amêndoas, uma de farinha de coco. O que vai ter que cuidar é que, dependendo da preparação, tem algumas farinhas que deixam o gosto muito forte, como a farinha de coco, a farinha de amêndoas e a farinha de amendoim. Então, vocês não vão fazer uma preparação salgada, um pão e colocar esse tipo de farinha. Vai acabar mudando o gosto da preparação. E então isso acaba sendo farinhas mais utilizadas para preparações doces, tá? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu fiz um bolo e eu utilizei 4 tipos de farinhas, tá? Eu usei a farinha de amaranto, farelo de amaranto, eu usei farinha de coco, usei farinha de amêndoas e ainda coloquei um pouco de psyllium. Isso porque a base do bolo também era de banana. Eu botei alguma farinha de trigo? Não, eu não coloquei. E aí tem algumas farinhas que não dão liga, como uma preparação à base só de farinha de arroz, vocês vão ver que ela não vai crescer, não vai ter uma consistência boa. A mesma coisa se vocês tentarem fazer panqueca e tirar a farinha de trigo e colocar só a farinha de arroz. Ela não vai endurecer, ela não vai dar liga. Aí tem gente que acaba usando maisena ou usa polvilho para endurecer um pouquinho, tá? Então, nesses casos, o que que é legal vocês fazerem? Vou fazer uma panqueca. Pega 2 ou 3 tipos de farinha e mistura naquela mesma quantidade que seria a farinha de trigo. Entendido? E sempre lembrando, não usem em excesso. O que é usar em excesso? Claro que vai acabar ou ficando muito compacto ou não crescendo. Se não botar farinha, vai ficar muito líquido e não vai dar consistência. Mas eu digo assim:
No dia a dia de vocês, quando vocês forem trocar, normalmente essas preparações que são à base de farinha, tortas, bolos, pizzas, isso às vezes vão para uma janta. Quando for na janta, vocês vão substituir a fonte de carboidrato por essa que já tem farinha. E vão agregar, por exemplo, uma fonte de proteína. Um exemplo, se vocês fizeram lá uma torta de legumes, vocês vão colocar ovo na torta de legumes, é claro, mas vão ser 2 ovos para uma torta inteira, mas vocês vão comer um pedaço. Então vocês já têm uma grande quantidade de carboidratos e aí vocês vão acabar complementando essa refeição com um frango ou 2 ovos para deixar ela mais equilibrada. Tá? Aí um outro exemplo, se isso é ali num lanche da tarde, tá? Vocês já vão comer um bolo que vocês fizeram, vocês podem pegar um cafezinho com leite, que vai ter um pouquinho mais de proteína, podem pegar um iogurte, que já vai ter uma quantidade pequena de proteína, mas não vão comer, por exemplo, o bolo passando um mel em cima do bolo ou algo tipo um, um Nutella em cima do bolo. Vocês vão acabar tendo só gordura e carboidrato. Vai faltar a parte proteica. Ah, uma vez que outra, se for só um bolinho com chá, ok. Mas isso não pode ser todo dia, senão nutricionalmente vai acabar ficando desequilibrado. Combinado? Espero ter ajudado vocês. Beijo!